Bom dia a todos, conforme é prometido. A gente sempre tenta atender todos os alunos que solicitam pautas para a gente. Foi solicitado ao IBEDIM a gente trabalhar um assunto hoje que é bem relevante, que é a roda de aprendizagem, né? O que é essa roda de aprendizagem, para que ela serve? Eu vou tentar fazer um paralelo junto com o trabalho que a gente faz em desenho instrucional e onde a gente pode adaptar essa questão da roda de aprendizagem junto ao desenho instrucional, tá? Bom, o que é a roda de aprendizagem, né? Muitas pessoas dizem que ela é uma metodologia, mas eu prefiro dizer que ela é uma abordagem, tá? Ela aborda alguns aspectos, alguns indicadores e alguns requisitos que vão trabalhar ali a melhor forma da pessoa aprender ou desenvolver alguns aspectos da sua vida, né? Então, a roda de aprendizagem, ela nada mais é do que uma adaptação da roda da vida, que é um instrumento que muitos coaches usam em sessões de coaching, tá? Para que a pessoa possa entender em que momento ela está inserida e o que ela precisa desenvolver melhor em termos de aprendizagem e também desenvolvimento pessoal, né? Eu vou dar uma vertente na área da educação, que é a nossa área da aprendizagem, e dizer que esta abordagem, ela segue um relatório da Unesco, que é um dos requisitos, um dos indicadores que trabalha na área da educação, um relatório da Unesco de 96 que fala da aprendizagem contínua e autocentrada, que tem tudo a ver com a abordagem do desenho instrucional, que é auto-instrucional, é a automotivação que o ser humano tem para aprender, né? Então, assim, para que serve essa metodologia? Trocando em miúdos, essa metodologia ela serve para você lidar com um grande volume de informação em um curtíssimo espaço de tempo, tá? Por exemplo, quando a gente está num momento de um concurso público ou de um vestibular, em que a gente tem que trabalhar esses aspectos de uma forma coerente, mais concisa e determinar o que realmente é relevante para você levar esse processo do estudo adiante, sem perder tempo, né? Otimizando o seu tempo de estudo, otimizando até a sua própria, o fluxo de aprendizagem, né? Então, essa abordagem, essa ferramenta roda de aprendizagem, que é uma adaptação da roda da vida, ela serve justamente para você otimizar esse processo de aprendizagem, tá? Bom, no desenho instrucional, ela é muito semelhante ao storytelling, né? O que é o storytelling? É você transmitir conhecimentos prévios, né, experiências para um determinado grupo que se apropria dessa experiência e pode utilizá-las nos processos da vida, né, o processo do próprio fluxo de aprendizagem, né. No desenho instrucional, ela é muito útil no processo de design de um curso, tá, que é o processo da análise contextual de um público-alvo, para que se determine as melhores estratégias de aprendizagem para a gente atingir o objetivo didático ou objetivo de aprendizagem de determinada instrução, tá? Então, no momento em que a gente analisa o público-alvo, a gente utiliza essa ferramenta, roda da aprendizagem, para que a gente possa determinar se existem já algumas definições prévias, conhecimentos prévios, como é que se aplica esse conhecimento, se a pessoa já tem determinada fluência, para que isso possa ser adaptado para um desenvolvimento de uma matriz instrucional, como é que a gente vai desenvolver essa matriz, quais recursos a gente vai utilizar, utilizando essa ferramenta que é a roda da aprendizagem, tá? Na autoaprendizagem, na roda da vida, existem ali alguns aspectos básicos que a gente trabalha que podem ser adaptados para a roda da aprendizagem, que são 4 requisitos básicos, seguindo esse relatório da Unesco, né? Que é o aprender a saber, que é o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser, tá? Então, nesses 4 requisitos básicos, o aprender a saber é você dominar determinado conhecimento. Por exemplo, você memorizar, você ter essa capacidade de concentração, esse feedback, aprender com os feedbacks. Então, um dos requisitos é aprender a saber, né? Aprender a fazer é você aplicar esse conhecimento prévio na prática. Por exemplo, é saber empreender, é saber se
inovar, desculpa, se comprometer com o conhecimento que você tem e apropriá-lo na prática. O aprender a conviver, né, que é o participar, compartilhar, respeitar a diversidade, é você trocar experiências, você respeitar as diferenças. E o aprender a ser, que é o autoconhecimento, é você conhecer-se a si mesmo, as suas capacidades, os seus talentos, os seus valores e utilizar eles no seu dia a dia, na sua vida. Então, esses 4 requisitos básicos trabalhados na roda da vida podem ser adaptados à roda da aprendizagem no determinado conhecimento, tá? A pergunta que fica quando você se utiliza dessa ferramenta, né, dessa abordagem, é quanto satisfeito você está com o seu conhecimento, no caso da roda da vida, e o quão satisfeito você está com relação à aprendizagem dos outros quando a roda da aprendizagem atrelada ao desenho de uma instrução, por exemplo, né? Então, se fazer essas perguntas sobre esses 4 aspectos, quão satisfeito você está quando você aprende a ser, quando você aprende a aprender, né? E no DI, como eu já falei, ele aplica essas mesmas estratégias da roda da aprendizagem para determinar ali as melhores técnicas de andragogia que a gente vai utilizar para desenvolver uma instrução, tá? Então, na roda da aprendizagem, existem 4 grandes aspectos que a gente deve trabalhar, que são muito comuns no dia a dia de atuação de qualquer profissional, não só na área do desenho instrucional, que são a motivação, o tempo, a concentração e o conhecimento, né? Na área da motivação, qual que é a disposição física para você estudar, né? Quais são os problemas psicológicos que porventura podem aparecer que comprometem a sua atuação, o seu estudo, né? Que afetam o seu estudo. E a definição de algumas metas de estudo que tem que estar bem claras para que você siga aquele processo de trabalho, de aprendizagem, de forma mais motivada possível. No desenho instrucional a gente fala muito de autoinstrução, porque esse formato de aprendizagem, que é a educação à distância, existe muito essa preocupação em se trabalhar a autoinstrução, a automotivação do aluno para que ele não haja evasão desses cursos, que hoje é o maior desafio na educação à distância. Outra variável muito trabalhada na roda da aprendizagem é o tempo. Então, é a disponibilidade que a pessoa tem para estudar, a forma como ela procrastina o seu estudo, o seu trabalho, o seu fluxo de aprendizagem, né? E como ele usa o tempo real dele, né? Realmente, como é que ele usa esse tempo para se organizar nos estudos, né? Então, o tempo é outra variável importante a ser levada em consideração na roda da aprendizagem, né? A concentração é uma das variáveis que também são levadas em consideração, o quanto a pessoa dedica-se 100% aos estudos, né? Se ela tem claro na sua mente quais são os objetivos que elas devem alcançar nesses estudos, né, durante esse estudo, se ela tem claro esses objetivos para que a concentração ela seja trabalhada de forma mais afinizada possível, e definir as metas que farão você chegar no objetivo. Então, a concentração ela é um elemento chave no processo de aprendizagem, né? Então, esses elementos podem ser trabalhados com a forma como você se dedica aos estudos, se você tem claro as metas da aprendizagem, né, e como você vai chegar lá. E o próprio conhecimento, né, que também é um dos 4 aspectos, motivação, tempo, concentração e o conhecimento. Se você domina um pré-conhecimento, se tem pré-conhecimento de alguma atividade, enfim, que vai ser trabalhada no processo de aprendizagem, quando se tem esse pré-conhecimento, é importante a gente lembrar que existem algumas atividades, algumas ações para que esse pré-conhecimento seja utilizado, né? Não pode ser descartado. O conhecimento também aplica as técnicas eficientes do estudo. O que isso quer dizer? É você ter essa clara concepção da eficiência, de que o conhecimento prévio ele traz uma certa eficiência no processo de aprendizagem,
claro, porque você já tem um pré-conhecimento, então ele torna o processo de aprendizagem mais fluido, né? Porque você já tem um pré-conhecimento. E saber como funciona o cérebro também, né? Você tem que saber como é que você funciona, como é que funciona o teu processo de aprendizagem. Existem pessoas, por exemplo, que são disléxicas, não sabem que são disléxicas, né? Elas leem, não entendem o que estão lendo, mas elas sabem ler. Então, esse conhecimento prévio dessas incapacidades, né, que a gente diz, essas debilidades também são importantes com relação ao conhecimento. Então, na roda de aprendizagem, quando você determina uma roda, esses 4 grandes campos, você vai ali determinar o quanto você é motivado, o quanto você trabalha bem essa questão do tempo, como está a sua concentração e o seu conhecimento prévio. Essas 4 grandes áreas você pode desenhar e determinar ali quais são as que estão com mais deficiência e quais as que estão com mais facilidade para você desenvolver. Logicamente, você desenha isso num círculo, coloca lá, divide em 4, coloca motivação, tempo, concentração e conhecimento. Você vai desenhar, vai preencher mais esse círculo do quanto você tem mais ou menos mais desenvolvido esse aspecto, né? Então, não cabe aqui na nossa conversa hoje eu explicar como é que funciona ou como é que se faz essa dinâmica, né? Mas é saber que a roda de aprendizagem ela pode ser utilizada para o desenho da instrução e que ela é uma adaptação da própria roda da vida, do processo de coaching que os coaches trabalham em várias dinâmicas, enfim. Porém, alguns trabalham isso como uma metodologia, eu já disse que ela é uma abordagem, né? É um instrumento que serve para você lidar com bastante informação em curto espaço de tempo. Assemelha-se à prática do storytelling, né? Que é você trocar experiência com grupos, né? E se apropriar dessas experiências. Oi, Beto, bom dia. Bom dia, Gislene, Alessandra, tudo bem? Que bom que vocês estão por aí. Oi, Mari. Desculpa. Então, saber que a gente tem que aprender a saber, né, dominar os conhecimentos, aprender a fazer, aplicar esses conhecimentos na prática, aprender a conviver, participar, compartilhar, lidar com a diversidade e também aprender a ser, né, que é o autoconhecimento. Com essas na roda da vida, essas 4 sessões, quando bem equilibradas, você consegue trabalhar isso de uma forma bem bacana para desenvolver a questão seguinte, que é a roda da própria aprendizagem. Lembrando que sempre tem que se perguntar, em termos de roda da vida, quanto satisfeito você está com o seu próprio aprendizado, ou quando você está trabalhando roda da aprendizagem com terceiros, o quão satisfeito você está em relação à aprendizagem de outros, né? Então, lembrando que também na roda da aprendizagem os 4 grandes aspectos são motivação, tempo, concentração e conhecimento, tá bom? A gente pode indicar sim algum material complementar, existe muita pouca coisa no Brasil hoje. Como eu disse, ela é uma abordagem atrelada aos coaches, né? São a programação de neurolinguística, mais atrelada à área corporativa do que à área acadêmica. Lembrando que a gente pode utilizar essa ferramenta na área acadêmica também, desenvolvendo estratégias de aprendizagem para que se atinja determinado objetivo da própria aprendizagem, né? Então a gente usa bastante no desenho instrucional na área de design do curso, que é lá analisar o público, como que é esse público, qual a afluência desse público em determinada, se existe pré-conhecimento, e a gente determinar ali quais os recursos que a gente vai utilizar no próprio desenvolvimento de um curso online, né? Os itens da roda de aprendizagem dependem de você, Gislene, da própria abordagem que você utiliza, daquela análise que você faz de um público específico. Não existe uma fórmula, tá? Eu dei para vocês aqui que na roda da vida é o aprender a fazer, a saber, conviver e aprender e ser. E no caso da educação, os 4 grandes aspectos que podem ser trabalhados nessa roda são a motivação, tempo, concentração e conhecimento. Mas vocês podem buscar outros indicadores
ali no relatório da Unesco de 96, que fala sobre aprendizagem contínua e conduzida, tá? Não é autocentrada, é autoconduzida. Nesse relatório existem vários indicadores que vocês podem lançar mão para que vocês determinem a sua própria roda da aprendizagem, tá bom? A gente vai deixar um material complementar ali no ambiente virtual, no Facebook aqui, eu vou dar umas indicações. Lembrando que no Brasil ainda é pouco trabalhado, porque ele está mais atrelado a sessões de neurolinguística, programação neurolinguística e coach, mas que podem ser trabalhados sim no processo de design de curso, tá bom? Agradeço a participação de vocês. Foi rapidinha a nossa conversa hoje. Semana que vem eu vou trazer para vocês um assunto que está muito falado, que são as metodologias ativas. E também um pouquinho de sala de aula invertida, que as pessoas ainda têm um certo desentendimento com a nomenclatura, mas a gente vai conversar sobre isso semana que vem, tá bom? Obrigada pela participação de todos. Quem teve em tempo real vai receber o seu certificado de 1 hora. Um abraço, até mais, gente!